Bom, pessoal, estamos de volta, então. Todo mundo já foi abduzido de volta. Queria Já. agradecer mais uma vez a participação de todas as pessoas. Estou vendo o rosto da Babi aqui. Obrigada, Babi, maravilhosa. Bom, gente, sem mais delongas, para que a gente possa ouvir um pouquinho de cada sala, né? Gostaria de convidar aqui o Rafael Bicudo para fazer o relato das dificuldades, dos problemas e das soluções apresentados no eixo 1 de pesquisa. Bem-vindo, Rafael. Oi, Ale, obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou o Rafael Bicudo, eu sou um homem branco, tenho um rosto com formato oval, sou careca, uso barba, especialmente o bigode um pouco mais grosso, cor castanha. Estou usando nesse momento um fone de ouvido preto grande, uma camisa laranja e o fundo, eu estou no meu escritório e o fundo está desfocado. Bem, e estou falando com vocês daqui da cidade de São Paulo. Vou compartilhar com vocês, então, um pouco da experiência do que a gente conversou lá no Eixo 1. A gente teve a participação de pessoas de Brusque, de Santa Catarina, daqui da cidade de São Paulo também junto comigo, de Brasília. Foi a Cleide que deu uma passada, foi ótimo, Cleide, e o Reinaldo de Tarauacá, do Acre. Bem, foi super interessante porque a gente conversou sobre alguns pontos e eu queria destacar duas questões que eu acho que foram e voltaram muitas vezes na nossa conversa, tanto no momento que a gente estava falando dos desafios quanto das soluções. E aí eles vão rebater nessas questões que para mim ganham um destaque, e a primeira delas acho que tem muito a ver com a experiência do que a gente tem vivido enquanto está produzindo e vivendo a experiência da pesquisa, né, com as nomenclaturas e esse desafio do o quanto é necessário reconhecer para a gente conseguir regulamentar, enfim. Então, acho que um primeiro grande ponto que fica muito forte nas nossas conversas aqui, em especial para o pessoal que trabalha nos pontos de cultura e nas bibliotecas, e com o segmento livro, leitura e bibliotecas, é a questão do reconhecimento, de reconhecer essas This figuras e meeting esses is being profissionais. recorded. Opa, não estava gravando. E de conhecer essas Estava figuras e assim. esses profissionais. Tava? Ah, então não. De conhecer essas figuras e esses profissionais enquanto fazedores da cultura. Né? Essa pessoa bibliotecária também ser reconhecida enquanto um fazedor da cultura, porque muitas vezes são alocados num lugar muito de só a pessoa que está ali organizando, cuidando de livro, e não. Ela tem toda uma perspectiva e são figuras centrais, fundamentais, né, na difusão cultural, no pensamento cultural, na construção de uma comunidade, das comunidades como um todo. E aí, nesse sentido, acho que a Cleide traz muitas contribuições nesse sentido, quando fala para a gente, por exemplo, da importância da gente deixar claro, da gente aflorar as nomenclaturas e o descritivo dessas nomenclaturas que estão trabalhando nesse segmento da biblioteca livre leitura. Eu acho que é um chamamento para todos nós, tanto das áreas de biblioteca livre leitura, mas também das artes cênicas, mas também o pessoal das artes visuais, do Museu do Patrimônio e tudo mais, de reconhecer esse segmento como um segmento fundamental dentro do eixo da cultura. Então, acho que isso é fundamental, é o reconhecimento do segmento, trazer para junto, para a gente debater, para a gente pensar junto, nós que estamos também aqui como fazedores da cultura, reconhecer esses profissionais e esses profissionais como fazedores da cultura, e também pensar de que forma, dentro desses movimentos que a gente está vivendo, incluir essas nomenclaturas dentro da ideia dessas políticas públicas. Tem um ponto interessante que é a importância, agora em 2024, foi atualizada uma lei, que é a Lei 14.846, que ela vai tratar da questão da insalubridade, né? Ela aponta a questão da insalubridade no trabalho em bibliotecas do bibliotecários, né, da pessoa bibliotecária. E aí eu acho que isso é super importante, mas agora o que a gente precisa, depois dessa regulamentação, é incluir esse item da CLT que trata da insalubridade em bibliotecas. Então é fundamental que agora a gente tenha esse movimento de reconhecimento desse item que carece de uma regulamentação junto ao Ministério do Trabalho. Né, porque não adianta isso estar lá na lei e a gente não está isso associado nisso no Ministério do Trabalho, não tem como defender. E também
presença e participação dessas múltiplas nomenclaturas que envolvem, então foi super interessante, gente, a troca, porque eu fui conhecendo várias nomenclaturas que estão aí envolvidas dentro desse segmento que muitas vezes nos escapam, né? E mesmo as dissonâncias aí, mesmo de nomenclatura para um lugar é de um jeito, para outro lugar é de outro, essa ideia da ciência da informação enquanto um guarda-chuva que vai contemplar tanto bibliotecárias, pessoas bibliotecárias, quanto pessoas museólogas, arquivistas, enfim, uma grande gama que cabe aí dentro desse guarda-chuva. Tem uma coisa que eu achei muito forte na nossa conversa, eu não sei nem se isso vai aparecer em algum outro eixo, mas assim, de como muitos lugares estão utilizando, tirando a ideia da biblioteca escolar e usando a nomenclatura sala de leitura, que é um jeito de não precisar contratar o bibliotecário. Então, as artimanhas do capitalismo nos mostrando aí caminhos para a gente não, né, fragilizar o que deveria ser algo coletivo. Então, acho que a gente tem que tratar isso de forma cada vez mais coletiva. E um outro ponto é que a gente falou muito é a importância de produzir esses dados primários, né, da ausência de dados primários, em especial de saber quem somos, onde estamos. E aí, nesse sentido, a gente falou bastante sobre a experiência dos comitês de cultura, dos pontões de cultura e dessas figuras que estão nesse processo agora de formação de agentes do Cultura Viva e agentes de território. Então, assim, o quanto essas figuras é fundamental que a gente olhe para essa formação, né? Inclusive pensando na capacitação para essa abordagem e com o intuito de fazer chegar as pesquisas nos lugares, nas pessoas, da forma mais receptiva possível, né? Para que as pessoas de fato se sintam envolvidas e também, novamente, voltando sempre à questão do reconhecimento, reconhecidas enquanto fazedoras e fazedores da cultura. A gente falou um pouco sobre a experiência das pesquisas, como isso muitas vezes está organizado, né, dentro dos eixos das bibliotecas universitárias, das experiências de porque uma das coisas que eu acho que é interessante destacar, como a gente está falando da questão de bibliotecas, como isso é bem organizado dentro do eixo do como encontrar pesquisas, né? Então, acho que isso é interessante. Agora, o que nos falta, e é uma coisa que eu provoquei muito a Cleide e a Kátia que estavam com a gente, é a gente promover, então, esse levantamento dessas nomenclaturas. E na mesma hora a gente começou a olhar nas CBOs, quais apareciam e tal, e a gente foi encontrando, assim, uma gama muito vasta. Então, acho que demos hoje um start para uma conversa e para uma aproximação que eu acho que ela precisa acontecer por todos os lados, que a gente se aproximar, em especial, desse movimento de formação dos agentes de território e meu Deus, agora me pode essa palavra, e da cultura viva, e também de reconhecer essas figuras todas dessas áreas que a gente está hoje como fazedoras e fazedores da cultura. Não deixar escapar muitas vezes para entender, eles são da educação. Não, eles estão no eixo da cultura, né? Cultura e educação juntos, mas nesse caso é muito fundamental e eu acho que cabe a todos nós aqui estarmos juntos nessa luta. Então, Cleide, Kátia, Estela, Reinaldo, obrigado pela troca e, em especial, por, acho que, mobilizar esse desejo de estarmos cada vez mais juntos, brigando, entendendo que a gente está tudo no mesmo chão de fábrica, né? Que as dificuldades são muito próximas. Acho que foi. Devo ter passado o tempo, desculpem. Não, foi ótimo, Rafa, obrigada. Bom, agora eu gostaria de convidar a responsável pelo eixo de formação, Rosane Muniz, que foi mediadora do eixo de formação. Por favor, querida, o seu relato sobre essa experiência, essa troca do eixo de Obrigada, vocês. querida. Fomos duas na sala hoje, Você e Heloísa, né? eu Desculpe. e Elô. Eu posso começar, depois eu peço para a Elô também complementar aqui. A gente teve uma sala muito emocionante, assim, com três pessoas da área de biblioteconomia e uma pessoa da área de jornalismo, atuação social e da área da beleza, que chegou um pouquinho mais tarde, mas deu tempo da gente ouvir. Então, talvez a gente concentre um pouquinho aqui mais no início na área de biblioteconomia, e aí depois a gente fala do Alex. A gente tem aí três regiões, né? A gente teve a Carine, do Rio Grande do Sul, de Santiago, que é interior, e foi muito interessante porque a gente tem aí a região sul, com a Carine,
a Genesi, que é de Marabá, no Pará, região norte, e a Fernanda, de Jerônimo Monteiro, na região sudeste, Espírito Santo. Então, são 3 regiões diferentes e do interior com problemas muito semelhantes. Então, a formação delas está em estágios diferentes, mas, mesmo assim, a gente vai encontrar aí pontos muito conectados. A Karine, então, que é do Rio Grande do Sul, é bacharel, concursou em 2023 e trabalha desde março na Biblioteca Municipal da cidade de Santiago. A Genesi, que é de Marabá, está no 7º período de biblioteconomia e trabalha como auxiliar de biblioteca e já está lá na biblioteca há alguns anos. Ela começou com serviços gerais, fez um curso de pedagogia, depois um curso técnico de auxiliar de biblioteca, e ela já trabalha hoje fazendo atendimento, indexação, catalogação, e a Fernanda Samora, que é 20 anos já formada, está há 12 anos na Biblioteca Municipal, mas hoje ela atua muito mais como agente cultural. Então, a gente viu aí uma pessoa com muito tempo de formação, mas acaba não trabalhando tanto na área, atua na área, é biblioteca, da Biblioteca Municipal, mas ela atua mais como agente cultural. Então, o que a gente vê aí como grande desafio delas, é interessante, vou levantar aqui alguns, depois a Elô vem com as soluções. Uma delas, principal, foi trabalhar com pessoas que são recolocadas, realocadas na função, sem ser exatamente da área. Então, não tem bibliotecários responsáveis na cidade, não tem curso, ou seja, a Karine foi fazer curso em Porto Alegre, a Genesi está fazendo curso à distância, né, pela Universidade UAB, a Universidade Aberta, à distância, mas daí tem um problema que não tem onde estagiar, e a Fernanda também traz esse mesmo problema, e ela acabou por fazer também trabalhos de fazer muito curso no SEBRAE, projetos culturais ligados às leis. Então, ela atua muito mais hoje na cidade como uma agente cultural, ajudando os grupos que procuram ela a fazer edital, a ser aprovado. Então, ela acaba trabalhando na secretaria com o edital, ela vê que tem a verba, ela fala, não posso devolver essa verba para o governo, tem que atuar. Então, ela ajuda eles a fazer os projetos, ajuda a avaliar os projetos, ou seja, atua meio que em todas as frentes, é quase como um polvo. Todas elas têm essa característica muito forte, que elas vestem a camisa, elas vão à luta e ficam criando soluções. Então, a Karine, que acabou de se formar, está tentando aí enfrentar os desafios, ensinando mesmo quem são essas pessoas, mesmo sem formação, a trabalhar junto com ela, né? Tentando recolocar aí quais são as funções. Mas, por exemplo, a Genesi em Marabá já não tem a pessoa que trabalha como coordenação, começou a faculdade de biblioteconomia com ela, mas teve que largar. Então, é uma pessoa que também não tem muito conhecimento, não tem a bibliotecária, então elas ficam ali meio presas nessa rede aí, né? Meio... Elô, você continua, por favor. Está sem som, Elô. Bom, já botei aqui o som. Bom, eu sou Heloísa Lira Vulcão, de cabelos brancos, longos, tenho 63 anos, sou branca e de olhos castanhos. Falar bem rapidamente. Então, essa foi uma dificuldade forte enfrentada por todas elas, dessa falta de formação da equipe, né? Dificuldade de formação, dificuldade de trazer. Então, todas trouxeram a ideia de soluções para... Uma delas propôs a Secretaria de Educação que a equipe faça um curso de capacitação para auxiliar nas bibliotecas, que eles aceitaram, mas não sabem se vão dar função gratificada para ela dar essa formação ou se vão direcionar para cursos online, mas não há cursos na cidade, né? A cidade não tem formação nem para bibliotecário, nem para auxiliar, então realmente isso é uma carência danada. Outra sugeriu de buscar com a Secretaria de Cultura que oferecesse também cursos de capacitação e mobilizar a população para a população fazer essa demanda,
a população ser habituada a perceber o quanto é importante ter as bibliotecas e o quanto precisa que dentro das bibliotecas haja pessoas formadas, haja a capacitação, buscando cursos, buscando formadores que venham, que possam vir da capital, sempre de cidades pequenas, só tem isso na capital ou de outro estado, mas que venham para as cidades pequenas dar esse suporte de formação, tanto de exigência da população, quanto de formação para as pessoas que trabalham ali dentro, né? Então, a outra falou muito de começar na base mesmo da legislação, de ter uma formação mais aberta, trazer a comunidade para dentro, a universidade para dentro das comunidades, para dar apoio, suporte nessas formações, já que não há os cursos propriamente, mas que a universidade possa trazer, dando formações informais, que se formações informais é engraçado, mas dando um suporte maior na formação das pessoas que trabalham ali dentro. Já o Alex vem de outra área, ele é jornalista de formação, mas desde o início da carreira dele dentro do jornalismo, ele acabou começando a trabalhar com a parte de beleza, de maquiagem, cabelo, figurino para as pessoas dentro dos jornais, da televisão, coisa assim. E, enfim, dentro da trajetória dele, ele hoje trabalha como agente dentro de uma comunidade, trabalha como agente comunitário mesmo, e a ideia da força que as pessoas, como tem muitas pessoas que são agentes culturais dentro da comunidade, dar cursos para que as pessoas possam aprender como tirar o CEAC, né, o Cadastro de Entes e Agentes Culturais, para que possam valorizar os seus trabalhos e as suas condutas, que possam conhecer as políticas públicas para as pessoas acessarem, porque as pessoas nem conhecem as políticas públicas, como é que vão acessar, né? Então, foi mais ou menos esse o panorama da sala. O Alex era de Brasília, diferente das outras que eram... Na verdade, teve uma outra pessoa do Espírito Santo que ficou só no comecinho, depois saiu. Então, tinha duas do Espírito Santo, uma do Pará e uma do Rio Grande do Sul, e nenhum desses nas capitais, só o Alex, que está em Brasília, que é no Distrito Federal. Só mais um item, Ale. A gente ficou bastante tempo das relações de trabalho, né? E a gente falou, vamos puxar por o eixo da formação, mas foi bem complexo, porque não teve como não falar de relações de trabalho, já que isso é tão complexo lá, né? Então, só assim, para falar, um problema grande delas todas é que os livros não são catalogados. Então, na formação, agora elas tiveram a Bíblia Livre, né, que é a fundação desse sistema de catalogação, de indexação, e aí elas que têm formação de bibliotecária estão tentando treinar as pessoas para poder começar primeiro a cadastrar os usuários, que estava com aquelas fichas, né, em pastas gigantes, e agora cadastrar nesse sistema para poder acompanhar os empréstimos, porque as pessoas não estão acostumadas. As escolas públicas, como o Rafael falou, não têm bibliotecas, então o programa PNE, por exemplo, que distribui livros para as escolas, acaba que elas não têm como receber e acabam doando para a biblioteca municipal, mas eles também não têm catalogação. Então, isso é um problema grande, principalmente, por exemplo, para a Karine, lá do Rio Grande do Sul, de Santiago, que a biblioteca dela tem 21 mil livros, 21 mil, acho, e a maioria dos livros são dos anos 40 e 50, ou seja, são muitos livros, é quase um museu do livro. E aí, imagina você perder o controle disso, né? Então, elas estão aí batalhando para essa formação também dos colegas que trabalham juntos. Sim, e uma outra coisa que elas falaram foi... ai, meu Deus, me lembrei quando você falava, depois me saiu da cabeça agora. A gente vai Não, vou puxar outro assunto. Era a dificuldade de que as pessoas não têm acesso a bibliotecas nas cidades e muita gente chega para trabalhar sem ter a menor noção de como funciona uma biblioteca. Uma delas comentou que a coisa boa é que chegou uma pessoa que tinha trabalhado no Rio, tinha tido contato com a biblioteca de Manguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, e que aí pôde, porque as pessoas não têm essa noção. A gente que chega na faculdade sem nunca ter pisado numa biblioteca na vida. Isso é muito comum. Então, tem que ter toda uma cultura de educar para a leitura e para a frequência à biblioteca. Obrigada, gente.
Perfeito, Heloísa, Rosane, obrigada pelo relato, super rico. E é isso, passo de formiguinha a gente vai construindo, né? Quando a gente vê o tamanho das nossas dificuldades, é que a gente vê que a cultura não vive só de edital, né? A gente precisa de direitos também. Falando em direitos, convido Paula Ziviane para falar sobre relações e condições de trabalho, pedir desculpa pelas minhas interrupções, mas é que eu me empolgo. Imagina, Alê, Obrigada, a gente Paula. estava junto ali, mediando juntas, né? Foi bem emocionante, né? Antes de eu entrar aqui no relato, deixa eu falar de mim primeiro, né? Sou Paula Ziviane, então, é uma mulher branca, de olhos claros, cabelos cacheados, pintados de vermelho, ruivo. Estou sentada na minha mesa de trabalho na minha casa, no escritório, é daqui que eu trabalho sempre à distância, desde 2008, eu acho. Então, esse é meu local de trabalho. Bom, eu estava, então... Ui, desculpa. Vamos ver se a voz não falha. Eu estava, então, mediando o eixo, né, relações e condições de trabalho. Éramos um grupo pequeno e deu para conversar bem, assim, explorar bem as falas, e tiveram falas bem emocionadas, que não deixaram de nos emocionar. Foi, acho que, de todos que eu venho mediando, talvez o mais emocionante hoje, por isso agradeço a oportunidade de ter essa troca com vocês do grupo. Como era de condições de trabalho, a primeira coisa que surgiu foram mesmo as condições de trabalho, que são precárias, né? As pessoas que trabalham, tinha lá gente das artes visuais e também da biblioteca, então são relações de trabalho em que é difícil ter uma renda, né? Não tem renda, surgiu essa fala, é sempre uma luta, mas uma das pessoas diz que tem uma necessidade de trabalhar com isso, é como se fosse um chamado e que não consegue sair, que então segue nessa luta, ganhando pouco, sem aposentadoria, mas que não consegue fazer outra coisa, né? Quase que uma necessidade de trabalhar com as artes. E aí uma avaliação de que o trabalho da cultura é desvalorizado, não existe concurso, são poucas as oportunidades, uma fala que, né, emprego não tem trabalho, mas não tem emprego, né? E esse trabalho é feito quase que de forma voluntária. Esse relato de várias pessoas que trabalham com várias coisas, né? Um trabalho de uma forma mista aqui e ali para conseguir juntar uma renda suficiente para pagar as contas. Aí já mais específico para o caso das bibliotecas, né? Assim, uma fala um pouco parecida com o do Rafael e também da Rosane, acho que as questões se perpassam, né? Essa necessidade de que as escolas públicas e privadas respeitem a legislação, né? Que todas as instituições de ensino que têm bibliotecas, que tenham profissionais adequados para esses espaços, né? Existe uma obrigatoriedade que a biblioteca seja gerida pelo bibliotecário, mas que nem sempre isso é seguido. Então, ter um respeito ao profissional da biblioteca, uma avaliação de que tem uma desvalorização desses espaços de leitura e de biblioteca, é preciso haver uma valorização. Aí, seguindo na fala do Rafael, né, que surgiu lá no eixo de pesquisa, acho que Cleide transitou, né, cai lá, e isso é interessante, assim, essas ocupações que existem, que foram surgindo a partir do desenvolvimento da área e que não são valorizadas e reconhecidas e regulamentadas, a exemplo dos agentes de leitura, que são pessoas que cuidam de bibliotecas comunitárias em todo o Brasil, na área rural, garagem, em bicicleta, e que trabalham como voluntários, né? Essas pessoas ajudam nas tarefas escolares, emprestam livros, estimulam o livro e a leitura, e não existe uma valorização e uma regulamentação dessa profissão, é quase que um trabalho voluntário. E, no mesmo sentido, os mediadores de leitura, que fazem mediações de leitura em eventos e que também não são reconhecidos, valorizados, regulamentados, a necessidade de reconhecer essas ocupações. E a visibilidade, né? Na questão ainda sobre a biblioteca, na questão da área de ensino técnico, né, da biblioteconomia, tem cursos técnicos, mas não tem uma regulamentação dessa profissão, uma diferenciação de quem é o auxiliar, quem que é o técnico de biblioteca, e que é preciso uma atenção também para essa parte.
sobre as condições de trabalho, né, do bibliotecário, existe aí uma necessidade, existe um piso salarial, mas que ele não é seguido, escolas que pagam abaixo do piso, então essa necessidade de seguir essa regulamentação do piso. Uma informação de que essa profissão não tem associações de classes, conselhos de classe, né, o auxiliar de biblioteca não tem um sindicato patronal. E que é uma área que se avalia que tem bastante emprego, mas que é preciso valorizar essa profissão e garantir o piso salarial. Houve uma fala de uma pessoa também que trabalha em conselhos, tem uma experiência grande, tanto em Conselho Municipal quanto no Conselho Nacional de Cultura, e trouxe essa experiência dos interconselhos, que é um projeto para tornar os conselhos mais populares, incentivar que as pessoas se apropriem dos conselhos da agricultura, da questão quilombola, da pesca, né, que haja uma participação maior e que essa pessoa atua no Conselho de Cultura, e é também uma pessoa que trabalha nas artes visuais e na parte da fotografia, e aí já entra um pouco para essa coisa das artes visuais. Ela avalia que teve aí uma mudança um pouco no mercado de trabalho. Ela teve durante muito tempo um laboratório de revelação de fotografia, em que era possível ter 20 pessoas contratadas com CLT, mas que com o passar dos anos essa dinâmica do trabalho foi mudando e que depois ela passou a trabalhar como terceirizada e percebe que todas as relações agora passam a ser como terceirizada, então que há aí uma necessidade de discutir melhor a terceirização dos trabalhos, garantir direitos e pensar melhor em como se terceiriza a profissão, né? Dentro dessa linha da terceirização, né, os trabalhos são muito pontuais, com uma média de salário muito ruim, aí no caso da fotografia, né, em média R$ 3.000, que é difícil esse valor para se viver numa cidade grande, sem garantias de férias, 13º, nem nada. Ainda na questão da fotografia, é interessante pensar como que as tecnologias, as mudanças nas tecnologias trouxeram também desafios para essa área. Então, o surgimento de novas ocupações que não são capturadas pela CBO e que não acompanharam na mesma medida essas transformações, a IA, as mudanças digitais, e que é preciso também ter uma atenção, né, na revisão dessas ocupações. Aí, passando já para a parte das soluções, uma coisa que surgiu em todas essas, pensando nas condições de trabalho, é pensar um Estatuto dos Artistas, o Estatuto do Trabalhador da Cultura, a semelhança do que existe o Estatuto da Criança, da pessoa com deficiência, né? E aí, dentro desse estatuto, discutir a questão da precarização, e da terceirização, né, que não se é contra a terceirização, mas que é preciso discutir acesso aos direitos nesse modelo de contrato, pensar na questão do desemprego, na intermitência, né, a pessoa receber benefícios e salários de seguro-desemprego nas partes em que tem uma intermitência entre os projetos, uma lei que contemple todas as áreas do trabalhador da cultura, que não está registrado, que é terceirizado, que atua por projetos. Uma sugestão foi pensada de estudar os países que já existem, né, que já têm os seus estatutos, e ver as experiências que estão caminhando bem, e ver em que medida isso pode trazer de benefícios para o Brasil. Melhorar a legislação trabalhista para todos os profissionais da cultura, em específico a questão do piso salarial dos bibliotecários, né? Pensar em formas de fiscalização, denúncia no Ministério Público para garantir o cumprimento dessas leis. Pensando aqui no Sindicato dos Bibliotecários, né, que ele poderia abarcar também essas outras categorias e áreas relacionadas do livro e leitura, como os auxiliares de biblioteca, os técnicos. Na questão do contador das histórias, regulamentar uma lei que já existe, né, que está em tramitação, retomar isso, valorizar, então, esses agentes e mediadores, os agentes e mediadores de leitura, que estimulam livro, leitura com as crianças desde cedo, né, a importância desse profissional no estímulo à leitura,
Aí surgiu uma questão sobre o MEI, né, como que o MEI não atende às ocupações de livre leitura, não tem essas opções na CNAE, e aí surgiu lá, mas o MEI é precarizado, a gente não devia pensar por essa via, mas é a oportunidade que existe atualmente, então, de pensar em inserir essas ocupações para que as pessoas possam trabalhar por MEI. E já caminhando aqui para o final, acho que me estendi, né, Ale? Nas artes visuais, porque a gente conseguiu debater muitos pontos, né? Nas artes visuais, faltam espaços para o trabalho, tanto no setor público, né? Então, pensar na mesma medida em que existem bibliotecas em todas as repartições públicas, nas câmaras, nas assembleias, nas escolas, pensar também que possam se criar galerias de artes visuais na mesma linha, para que o artista tenha um espaço para divulgar o seu trabalho, e também criar espaços para acolher esse artista, que se possam criar ateliês para que ele possa desenvolver o seu trabalho, e aí em prédios públicos abandonados, criar espaços que o artista vai lá, desenvolve o seu trabalho e depois ocorre uma exposição. E, por fim, fortalecer as associações, sindicatos e entidades para a representação dessa classe artística. Foi isso que eu anotei. A Lei, você estava lá, se você quiser complementar alguma coisa que ficou. Mais uma vez agradeço a oportunidade, a troca foi realmente muito rico. Obrigada. Eu vou acrescentar só algumas coisinhas, né? Porque, bom, uma coisa que me impressionou, que eu não sabia, é que a lei Só um que minutinho. cria... Só queria Oi? lembrar o tempo. Só queria te lembrar do tempo, Lê, porque vamos ter pouco tempo para o próximo. Não, está tudo certo. Estou marcando o tempo aqui. Uhum. Bom, é rapidinho que eu tenho para pontuar. A primeira que me espantou foi que a lei da biblioteconomia, assim como a do SATED da OMB, é de 1943, então também precisa ser atualizada, né? A questão do Estatuto da Cultura para todos os trabalhadores da cultura, né? A gente bater nessa tecla. Essa questão de que não tem férias, nem 13º, enfim, que os agentes de leitura, tem mais de 40 mil no Brasil, e já existe há 30 anos sem reconhecimento. Que mais? Só um minutinho. A questão que o governo Temer eliminou muitas bibliotecas e, com isso, também extinguiu várias profissões e não faz novos concursos. Acho que você falou sobre isso. E a Regina também falou sobre a dificuldade em manter os sindicatos, né, que não tem chapa, quando tem é chapa única. E eu acho que é isso. Convido, obrigada, Paula, obrigada a todas as pessoas. Passo agora para o Miguel Ribeiro fazer o relato do eixo número 4 sobre sindicato. Queria saber quantos minutos eu tenho. 10 minutos. Então, bom, meu nome é Miguel Batista Ribeiro Neto, eu sou um homem de 62 anos, pardo, 61 anos, pardo, e tenho olhos castanhos, uso barba, rostinho redondo, é isso. E ao fundo aqui tem uma máscara aí, um efeito, né, atrás de mim, que é uma nuvem aí para A impedir câmera de está se ver o fechada. ambiente. Tranquilo, eu estou só áudio descrevendo para as pessoas que não enxergam, então está tudo ótimo. Era exatamente essa a pegada, então é isso, a audiodescrição é para quem não está vendo, e quem está vendo não precisa ver mesmo, né? Tipo, é... Então é o seguinte, bom, eu estava no grupo sobre sindicato, vou fazer aqui meu relato rapidamente, só lendo o que apareceu por ali.
Nós tivemos a representação de São Paulo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, né? Nós tivemos professores, escritores e uma pessoa específica que veio representando as pessoas com deficiência, uma produtora conhecida na cidade, em Brasília, né? Que produz e dá consultoria em acessibilidade em atividades culturais. Bom, desse encontro resultaram os seguintes desafios. O não reconhecimento das ocupações de contador de histórias, de mediadores de leitura, de agentes de leitura. Baixa participação sindical, crise de representatividade do sindicato, e aí incluindo sindicatos como o Sindicato dos Bibliotecários. É importante dizer para todos e todas que estão aqui que os bibliotecários têm um sindicato, né, próprio. Essa crise foi relatada, essa crise de responsabilidade, né, que envolve também outras atividades profissionais, como de historiadores, documentaristas, arquivistas também, né? Isso tudo está envolvido nessa situação. Um grande índice de inadimplência, né? Isso referente entre sindicatos e base, né? As mudanças do mundo do trabalho em nível mundial, que também afetam, né, a vida do movimento sindical. Não outro aspecto que tem aparecido muito também, né, que não há renovação, né, vamos dizer assim, na gestão sindical, né, há poucos jovens no movimento sindical, a dificuldade de contratação de mediadores, contadores de agentes de leitura pelo município, porque entre essas pessoas nós tínhamos um gestor também do município, de um município do Rio Grande do Sul, de, da cidade de Camaquã, do Rio Grande do Sul, que traz um olhar a partir do município também, né? Essa dificuldade de contratação é comum a todas as prefeituras, né? Que tem a ver com a dificuldade de contratar essas ocupações que não são regulamentadas, né? Nesse caso, esse município, como diversos produtores no Brasil todo, recorrem a parcerias como o SESC ou outras autarquias, né, que podem fazer esse processo de contratação mais facilmente, né? Outra questão também levantada pelo município é a dificuldade de contratação de pessoas aposentadas nas funções de mediadores de leitura, né? Ou como contador, ou como agente, ou como mediador de leitura, pessoas que são aposentadas pelo serviço público não podem ser contratadas. E aparecem muitas pessoas aposentadas que se colocam nessas atividades profissionais, né? E que não podem receber por elas, né? Outra questão que chegou especificamente nesse grupo, chegou com uma especificidade nesse grupo, foram as pessoas com deficiência não podem exercer funções em atividades culturais ou podem perder não, ou perdem o BPC, né? Essa é uma dificuldade enfrentada por todo mundo que trabalha com acessibilidade, né? As pessoas que trabalham que são aposentadas por invalidez não podem exercer nenhuma atividade remunerada, né? O que é um absurdo, né? As pessoas as profissões da acessibilidade cultural não são reconhecidas, né? E a Bárbara, que trouxe essas propostas, trouxe aqui a lista de profissões já inventariadas, né? De ocupações que devem constar da regulamentação, né? Das pessoas com deficiência. Especificamente aqui, isso é muito valioso também. Bom, encerro com isso as dificuldades ou os desafios e passo aos desejos elencados aqui, né, no grupo. A regulamentação das profissões exercidas por pessoas com deficiência, né,
e também as relações de trabalho, segurança, responsabilidades, né? 2, a revisão da lei que pune pessoas com deficiência aposentadas por invalidez com a perda do BPC, caso trabalhem informalmente em atividades culturais. A revisão das normas de contratação de trabalhadores da cultura, incluindo a contratação de pessoas aposentadas pelo serviço público, que atuam nas áreas da LLLB, não, LLB. A regulamentação da cadeia mediadora da leitura, né? Aí estou falando, pode ter mais, é importante até que, se tiver, a gente pode ir completando depois, mas contadores, agentes e mediadores de leitura. Contadores de história, agentes e mediadores de leitura. Outro ponto é uma política de produção de livros acessíveis. E, por último, uma indicação importante, uma sugestão que se realizem encontros de trabalhadores da cadeia produtiva do livro, da leitura, literatura e biblioteca nas feiras de livros. Essa é uma ideia muito interessante que também surgiu em relação ao circo, aproveitar os encontros nacionais para discutir as questões de trabalho, né? Ou relativas ao trabalho. Então, com isso, eu fecho aqui os desejos, né, e sugestões que surgiram no grupo e dou por encerrado o meu relato. Caso alguém que tenha participado do grupo ainda tenha alguma coisa a acrescentar, peço que o faça agora. Oi, oi, ¿me escuchan? Sim, Raul? Eu só queria acrescentar sobre a possibilidade dos encontros em feiras do livro. Imagina-se que para se encontrar o diseñador, o capista, o desenhista, ou por outro lado, o diagramador ou revisor, que lugar melhor para se encontrar que uma feira do livro. Nem falamos dos escritores, dos editores, né? E isso pode se incluir bastante mais além da literatura, claro, né? Mas como a literatura dialoga com todas as artes, quase todas, Beleza, corresponde a nós, né, puxar massa, essa missão aí. Obrigado. exato. Obrigado, Raul. E, por último mesmo, e eu acho que ainda tem um bom tempo, eu só queria anunciar aqui o lançamento de uma coletânea de mulheres no Beirute Sul. Para quem não é de Brasília, o Beirute Sul é um bar de tradição em Brasília, né? Então, eu deixo esse aviso aqui para os que são daqui, ainda podem sair depois da reunião. Tá certo? Adorei. Lançamento da coletânea de mulheres, de uma coletânea de mulheres, no Beirute. Isso é programa garantido, de muita qualidade. Vamos lá. Obrigada, Miguel. Agradeço a todos, todas, mediadoras e relatores que participaram. Só um minutinho. Eu e a minha... Aqui, cheguei. Agradeço a todos os relatores e mediadores, né? Queria saber se mais alguém gostaria de fazer uso da fala, antes da gente partir para os encaminhamentos finais. Até perguntando quem participou, tanto nossa sala de formação, a gente não perguntou aos presentes se tinha alguma coisa Desculpem-me. importante que a gente não tenha falado. Se alguém tiver algum complemento, pode falar agora. Importante lembrar que nosso tempo está bem curtinho, então é só para complemento mesmo, não temos muito como discutir mais questões. Sim. Obrigada, Miguel e Heloísa. Alguém mais gostaria de complementar? Alguma coisa, sentiu que está faltando alguma coisa nos relatos dos mediadores? Pode falar. Oi, Cleide. O dedinho. Não, é só assim para dizer que foi muito importante esse acolhimento que vocês deram para a área de livro, leitura e bibliotecas. Nós estávamos precisando desse espaço e é aquilo, né? A gente nem sabe que estava precisando tanto.
Então, quando você começa a conversar, vai lembrando e discutindo o que é necessário. E aí, dizer também que manter, né, ou a gente vinculado aí com as artes visuais, ou mesmo, se for o caso, ter o nosso setorial aí dentro do fórum. Mas está tudo certo aqui também, está ótimo. Perfeito. Eu proponho da gente fazer a separação, né, para que cada setor possa ajudar tanto na pesquisa quanto nas discussões, com mais informações sobre o seu setor, né? A gente vai colocar nos grupos depois, gente, o grupo sobre regulamentação, onde nós estamos discutindo o Estatuto da Cultura, né? Nós vamos marcar uma reunião para discutir Estatuto da Cultura, o grupo sobre sindicatos, que nós estamos fazendo um mapeamento de quais são os sindicatos, associações e federações que representam os profissionais e quais são as ocupações que não têm sindicato, né? E tem o GT de formação, que vai buscar exatamente qual é a grade curricular, às vezes, para a regulamentação das profissões que precisa ser regulamentada, como funcionam os cursos técnicos profissionalizantes na área, o que está faltando, etc. Como disse, essa discussão não se encerra aqui, e a partir da lista, a gente vai passar uma lista de presença amanhã no grupo, e aí vamos bater, que a gente tem a lista de todas as pessoas que participaram hoje, né? Vamos bater e vamos mandar a lista para que vocês possam preencher. Todas as pessoas que participarem de qualquer um dos encontros regionais ou setoriais vão poder se inscrever para os debates do Fórum Nacional. Tá bom? A gente vai mantendo vocês informados. As próximas reuniões são reuniões transversais, ou seja, vamos ter o Fórum das Áreas Técnicas, e aí é para a gente esmiuçar, não são só as profissões da técnica, mas quais são as profissões que exigem técnicas e conhecimentos, né, que não estão regulamentados, ou quais são, vamos continuar esse mesmo formato de discussão, mas trazendo o máximo de profissões e ocupações técnicas que ainda não estão regulamentadas. Depois a gente vai ter um encontro sobre produção, gestão, curadoria e pareceres. Aqui nós também vamos falar de como nós somos analisados, né? Dentro desses editais, quais tem, quais não tem, né? E que tipo de contratação é feita, vamos falar, né? E depois vamos partir para esse mercado dos eventos, né, que também contratam profissionais da cultura, sejam eventos corporativos, sejam eventos culturais, sejam, enfim, congressos, simpósios e seminários, festas populares, carnaval, festas juninas, ou festivais, né, que você tem festivais e feiras de todas as linguagens. Então, como funcionam as profissões dentro desses segmentos específicos? Né? E para que a gente possa juntar todo mundo para depois discutir formação de uma maneira, todos nós por nós, né? Compartilhando essas dificuldades e trazendo essas soluções. Tudo que vocês estão trazendo aqui está sendo relatado, anotado e vai ser subido no nosso subido, é assim que se fala? Vai, né? Vai estar disponível no nosso site, né? Assim que acabarem essas etapas das linguagens. E depois que tiverem os setoriais transversais, vão subir todas as relatorias, nós vamos juntar esses documentos e partir para a construção da nossa Carta de Brasília. E aí que começa a parte difícil, que é todos nós juntos lutando por essas políticas que nós mesmos, né, estamos pleiteando. Eu acho que era isso. Ale, posso te complementar? Por favor. Só complementando você, eu retomo aqui as informações tão importantes que você deu no início da nossa sessão, lembrando que a ANTE não é uma instituição. A ANTE é uma articulação de mais de 50, 60, não sei quantas, né, Lê?
Já perdi a conta também. coletivos, frentes, associações e tudo mais. E foi muito falado no grupo de formação, e sempre é falado, que uma solução é buscar parcerias com instituições para que a gente trabalhe junto, que a gente busque os agentes culturais, as comunidades, que tenha mais cursos de formação, de acesso, democratização de acesso e tudo mais. Então, assim, queria só reiterar que esse é o lugar. Vem fazer parte da ANTE, entra nos grupos de trabalho, olha lá. É chato, às vezes, porque tem muita mensagem, mas é uma delícia, porque a gente se faz parte. Escolhe qual grupo, se não consegue fazer parte de todos, escolhe qual Escolhe grupo um. tem mais, escolhe um, e aí faz parte e vem participando desse encontro, porque, como você falou, é a gente construindo pela gente mesmo. Então, muito bom essa experiência de hoje. Obrigada, amiga. Ó, gente, complementando, tem lá no site o link para entrar nos grupos de WhatsApp, viu, gente? Entrem lá, tem uma comunidade, você clica na comunidade e escolhe qual grupo você quer entrar, qual ou quais. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima semana. Boa noite, obrigado a todos e a todas. A E a fotinho ali, todos. A foto, ó. todo mundo abre a câmera. Bora lá, gente.